Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu nasci para adorar o Senhor. Nós estamos daqui para glorificar e exaltar o nome daquele que vive, daquele que é eterno para todos sempre. Amém? Juízes, capítulo de número 6. Louvado seja Deus. Quem encontrou, diga amém. Glória ao Senhor Jesus. Versículo 1 diz, Juízes 6: Mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas, dos de Midian, por 7 anos. Prevalecia, pois, a mão de Midian sobre Israel. E por causa de Midian fizeram os filhos de Israel para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Porque sucedia que, havendo Israel semeado, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente, e acampando-se contra ele, destruíam o produto da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus rebanhos e tendas, e vinham em multidão como gafanhotos. Tanto ele como os seus camelos eram numeráveis, e entravam na terra para destruir. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta, lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. Livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, e a vós vos dei a sua terra. Também eu vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha palavra, à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita, cujo filho Gideão estava malhando o trigo no largar para o esconder dos midianitas. E apareceu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: O Senhor é contigo, homem de Deus, homem valoroso, homem corajoso, homem valente. Isso aqui eu acrescento, obviamente. Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo nos sobreveio. Onde estão as tuas maravilhas que nossos pais nos contavam, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos de Midian. Virou-se o Senhor para ele e lhe disse: Vai nesta tua força e livra Israel da mão de Midian. Porventura não te enviei eu? Replicou-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Porque eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como a um só homem. Versículo 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Jeová Shalom. E até hoje, até os dias de hoje, está o altar em Ofra dos Abiesritas. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Diga: é tempo de restauração.
Diga para o seu irmão, chegou um tempo novo na tua vida. Diga, é tempo da restituição. Diga para o seu irmão, é tempo de levantar a cabeça. Porque a mão do Senhor está vindo ao teu encontro nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Nós somos de uma comunidade chamada Família da Graça, lá em Canavieiras. Um grande desafio eu recebi no início deste ano, ao sair da cidade de Ibiaú, que significa em Tupi-Guarani, Rio Novo, e fui para Canavieiras, uma cidade qual eu casei com a minha esposa há 13 anos atrás, na Assembleia de Deus, missão, e eu a trouxe aqui para Minas Gerais, depois para São Paulo, uma cidade aqui próxima de vocês, chamada Piracicaba. De Poços de Caldas, vim para Piracicaba e retornei para a Bahia. Assumi o ministério há 9 anos atrás, quase 9. Agora no mês de outubro completa-se 9 anos de ministério. E o Senhor nos tirou da cidade de Ibiaú, onde nós construímos um local, uma casa onde nós nos reuniríamos para glorificar o nome do Senhor. E estávamos na fundação dessa casa, dessa igreja, desse local, para adorar, para agregar o povo de Deus. E de repente, na reunião da Associação de Pastores da cidade, a ASPLEI, Associação de Pastores e Líderes Evangélicos de Ibiaú, na Bahia, um pastor veio até a mim, pastor Ricardo, e falou: olha, teu tempo aqui está acabando. O Senhor está te tirando deste lugar, te conduzindo a um outro lugar. E eu, respeitando aquele homem de Deus, colega, pastor, fazendo parte da associação, em meu coração eu falei: jamais. Porque eu passei 8 anos e meio ali naquele lugar. Eu sou o 3º pastor daquela cidade, da Família da Graça em Ibiaú, naquele ministério. E eu encontrei uma igreja que estava numa garagem, num local de eternite. Vocês têm outro nome aqui para esse tipo? Brasilite. Não tinha reboco nas paredes, blocos, tijolos à mostra, vocês chamam aqui também de tijolo à vista, pronto. O chão de cimento, todo esburacado, furado. E quando eu aceitei a missão de estar aqui naquele lugar, deixei meus afazeres, minha empresa, juntamente com minha esposa. Deus estava nos cercando, tranquei faculdade, e a gente assumiu o ministério pela fé, não tendo nem como sustentar a casa com o que nós recebíamos do ministério. Mas Deus falou no nosso coração que ali seria o nosso lugar, e a gente começou a trabalhar ali. Deus começou a prosperar, a igreja começou a crescer. Saímos desse ambiente, fomos para um ambiente maior, para aproximadamente umas 400 pessoas sentadas. Tínhamos em cima um andar onde ficava a sala das crianças, não é? E os lugares dos departamentos da igreja. A igreja começou a crescer e Deus me deu, numa madrugada, uma visão. Um dia eu dava 7 voltas no quarteirão, onde a igreja estava, descalço. E eu pedi a Deus que Ele me desse um companheiro para poder passar por essa prova. Lá na Bahia, os jovens estão andando pelo mico. E eu saí pela manhã, tirei as sandálias, convidei um diácono e comecei a dar 7 voltas no quarteirão. Na última volta, na minha frente, aparece um arco-íris. E Deus falou no meu coração: eu estou afirmando, eu estou selando algo que eu vou colocar no teu coração por esses dias, porque o Senhor te dará esta cidade, um terreno para esse ministério. E em 3 meses depois, não estava chovendo, não estava um tempo nublado, não era momento para aquilo acontecer. Às 7 horas mais ou menos da manhã veio essa visão. Eu chamei o diácono, ele não conseguia ver. Eu pedi a Deus que ele pudesse enxergar, ele começou a enxergar. Nós choramos naquele lugar, Deus selou aquele ato profético. Eu voltei para casa e pouco tempo depois nós compramos um terreno e começamos a construir. Como que toda essa história vai ser jogada para trás, esquecida? Se o Senhor me colocou naquele lugar ali, e aí eu não entendia por que aquele pastor veio até mim e falou: olha, seu tempo está acabando, se prepare, e vai ser por esses dias, e não vai demorar. Isso há 1 ano e meio atrás.
Eu duvidando daquela palavra, mas respeitando o meu colega, eu falei, se for de Deus eu tomo posse, porque quem tem compromisso com Deus, quem tem aliança com Deus, não está no seu tempo, não está no seu momento, no seu entendimento, aquilo que está diante dos teus olhos, mas sim o que está no coração de Deus, e ele aprende a obedecer e a seguir os passos do Senhor, porque o Espírito Santo dá direção, e ele crê naquilo que Deus tem para a sua vida. Amém ou não amém? E aí eu lembro de Gideão agora. Eu não estava passando por um momento difícil naquele momento. Era para crescer, era para avançar, era para conquistar, é para construir, é para edificar, é para ver o sonho que Deus colocou na minha visão. E eu passei por um caderno e hoje está lá, com outro pastor, com os irmãos dando continuidade. Louvado seja o nome do Senhor. Me machucou muito, me feriu muito, sabe, me decepcionei muito, mas Deus me tratou para que eu aceitasse o momento de sair daquele lugar, porque o Senhor queria um novo tempo para mim, e Ele sabe o que é melhor para a minha vida, e para a minha casa e para a minha família. Porque eu estou contando esse testemunho, irmãos, é porque parece que existem alguns momentos que a gente acha que é tempo só de perdas, de prejuízos. Parece que existem momentos que a gente não consegue enxergar o que Deus quer fazer. A Bíblia diz que o povo plantava, Israel semeava, mas vinham os inimigos, se reuniam no momento da celebração, no momento de festividade, que é o momento da colheita. Passou-se um tempo da plantação, de cuidar da terra, de semear, de cuidar da semente, de cuidar da planta. E ela cresce, e ela dá frutos. E aí chegou o momento da colheita, e era uma festa em Israel. A festa das colheitas é uma festa tremenda. Há uma alegria, as famílias se reúnem e celebram o Senhor, e agradecem a Deus, e sacrificam o Senhor, e os primeiros frutos apresentam diante do Senhor, e diga: Senhor, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor. Nós celebramos o Teu nome, porque o Senhor deu a chuva no tempo certo, a terra produziu, e nós estaremos fartos, as famílias felizes, alegres, os pais e os filhos em volta, celebrando e glorificando o nome do Senhor. Mas de repente, os inimigos se levantam e roubam a alegria, e roubam os sonhos, e ceifam as esperanças, as expectativas. E isso decepciona, porque quando isso acontece uma vez, a gente se entristece e diz: não, eu não vou aceitar, eu vou me erguer, eu vou me levantar, eu vou lutar, e isso não vai mais acontecer. Mas quando isso começa a se repetir, quando há uma continuidade de perdas, de prejuízos, de fracassos, de insucessos, a nossa alma tende a se desanimar, a recuar, a baixar a cabeça, a não lembrar dos feitos de Deus, do que Deus já fez em nossas vidas, dos milagres que já aconteceram em nossas vidas, do Deus que provê todas as coisas e tem nos mantido, tem nos protegido, tem nos guardado, e a gente esquece a nossa lembrança somente dos fracassos, porque a nossa alma é assim. A alma do ser humano, ela é tendenciosa à autocomiseração. Eu não posso, eu sou fraco, eu sou coitadinho, eu não consigo. Mais uma vez cair, mais uma vez não deu certo, mais uma vez prejuízo. E aí a pessoa fica sendo bombardeada por esses pensamentos, por esses sentimentos. E o diabo, ele conhece esse momento. Ele começa a perceber que o homem está decepcionado, que o homem não tem conseguido avançar. E ele começa a colocar seta, que a pessoa não é alguém capaz de alcançar algo, que ele não pode, ele não tem projeto, que Deus não ama. E a pessoa começa a se decepcionar, não somente com as circunstâncias, com as pessoas em sua volta, mas a pior coisa de tudo, começa a se decepcionar com Deus. Diz a palavra do Senhor que Deus usa um profeta. Diz a palavra do Senhor que Deus envia um anjo. Amados, Deus tem enviado um anjo nessa igreja
Deus tem enviado profetas nessa igreja para te direcionar, para te levantar, para dizer que é um tempo novo na tua vida, que você não pode ficar cabisbaixo, que você não pode perder essa luta, essa guerra, essa batalha, que o Senhor é contigo, que você vai se levantar, que você vai se erguer, que é um tempo de prosperidade, de conquista, não somente de conquistar, mas de aprender a possuir o que conquistou. Porque Israel conquistou uma promessa: olha, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Depois foram para o Egito, do Egito saiu para a terra prometida, a terra que manda leite e mel. E lá eles adquiriram as melhores terras, posses, colocaram para fora os inimigos daqueles que estavam ali naquela terra, porque aquela terra era a terra da promessa. E naquela terra Deus abençoou a Israel. Talvez você está aqui sem entender, mas Deus disse que essa terra é a terra que Ele quer te abençoar. É esse lugar que Ele quer te fazer prosperar. É esse lugar que Ele tem promessa na tua vida. E quem tem promessa de Deus vai se cumprir, porque nós cremos nas promessas do Senhor e Ele não falha. E você luta, e alguém luta, quer a casa própria, quer o carro. Quantas vezes pessoas economizaram, fizeram poupanças, deixaram de viajar, de sair até para comer algo diferente com a família, fazendo reservas para que eles pudessem adquirir o carro da família. E quando compram o carro esses dias, uns 2 anos atrás, um irmão foi ao meu pastor, o bispo Miguel Ângelo, e falou: bispo, aconteceu uma tragédia, me roubaram o carro. E ele falou assim: mas está no seguro. Ele falou: infelizmente não está no seguro. Mas você não colocou no seguro um carro de mais de 50 mil reais? Você está louco? Você tem que fazer a sua parte, que Deus fez a dele, te supriu, te entregou. Irmãos, Israel estava assim. Deus tinha dado uma promessa, Deus enviou a terra, Deus fez com que eles conquistassem. Mas agora diz a palavra que eles erraram em fazer, em abdicar da parte deles, se omitiram e começaram a adorar outros deuses. E se esqueceram de Deus, das promessas, de ser fiel a Deus, de não se contaminar com aqueles povos em sua volta. E aí o inimigo veio, da permissão da parte de Deus, e lhes rouba o seu fruto. Eles tinham fruto, eles conquistaram o fruto, mas não possuíram o fruto, não puderam consumir o fruto. Porque quando eles iam conquistar, quando eles iam possuir, o inimigo lhe roubava. Nós temos que aprender, amados, que nós precisamos estar vigilantes para não desviar dos propósitos de Deus em nossas vidas. Seja em São Paulo, seja na Bahia, onde Deus te enviar, não desvie do foco. Deus te enviou para este lugar, se prepare, porque vai vir os inimigos. Mas se você estiver na posição, Deus fará com que eles pereçam diante dos teus olhos. Você não pode desistir das promessas de Deus. Pronto, pastor, eu estou decepcionado. Eu estou como Gideão e Israel, abatido, desanimado. Mas o que fazer agora? Agora, querido, é buscar na tua memória aquilo que te dá esperança. É buscar aqueles projetos que ficaram distantes de você, que estão distantes de você. Agora, querido, é lembrar dos feitos de Deus na sua vida, das promessas do Senhor, porque Deus tem um propósito na tua vida, Ele não é vão, esse propósito. Nós precisamos voltar a buscar a alegria de Deus em nossas vidas. Nós precisamos voltar a ajustar a nossa vida diante do Senhor. Ajusta a tua vida, coloca diante do altar. Faz algo, toma um posicionamento, crê nas promessas, começa a acreditar, começa a se ajustar diante de Deus. Não fique ouvindo os rumores que o inimigo está vindo contra você. Se prepare para derrotá-lo. Se prepare para poder se posicionar e vencer em o nome do Senhor Jesus. Você precisa ter experiências com Deus. Você precisa se encher da presença do Senhor, para você não se permitir, irmãos, viver na incredulidade, na autocomiseração
e se sentindo incapaz, porque Deus vai te fortalecer. Deus vai te ungir, Deus já te ungiu. Você tem um chamado diante do Senhor. A guerra, a batalha é grande, mas Deus é fiel e Ele vai cumprir com o que prometeu. Os midianitas podem trazer na lembrança de muitas pessoas uma perda. Gideão estava se achando pequeno, inferior, pobre, porque a sua mentalidade era de esconder um pouco agora, porque muitas pessoas se acostumam a andar o tempo todo sobrevivendo e não vivendo em abundância, porque o reino de Deus é viver em abundância, amém, amados? A prosperidade do Senhor é a ausência de necessidades. Deus supre todas as nossas necessidades, mas tem gente no reino de Deus que está apenas sobrevivendo. Tem gente que está se omitindo de lutar, de reconquistar talvez aquilo que se perdeu. Estão vivendo um tempo de pessoas que abandonam a fé, a oração, o jejum, a promessa, a aliança com Deus. Estão se apostatando da fé, estão se distanciando da palavra, não estão congregando, não estão amando, não estão adorando a Deus. É necessário adorar a Deus acima de todas as coisas. É necessário voltar a aquecer o seu coração, pular na presença de Deus. Eu quero é Deus, eu preciso do Senhor. Deus tem mais para mim. Eu não vou ficar nesse lugar que limita a minha visão. Eu não vou ficar nesse ambiente que me deixa cabisbaixo, enfraquecido, desanimado. Deus tem algo para mim. Eu creio num Deus que pode todas as coisas. E eu não posso me omitir, eu preciso lutar, irmão, lute. Lute pela tua bênção, lute pela tua vitória. Lute porque existem coisas da parte de Deus que já te são liberadas, mas existem coisas que dependem que você se posicione e tome firmeza e diga que é meu e ninguém vai me tomar, porque o Senhor deu a mim e o inimigo não vai roubar os meus sonhos. Porque é muito mais cômodo fazer um pouquinho e guardar do inimigo, do que avançar, abrir fronteiras, alargar a tenda, seguir adiante, crer que o impossível vai acontecer, não se acostumar com as migalhas que caem da mesa, porque nós somos filhos de Deus e Ele tem o melhor dessa terra para cada um de nós. Amém ou não amém, igreja? Não deixe o inimigo te frustrar, semeando no seu coração, nos seus pensamentos, derrota e fracasso. A pior coisa que tem é um crente frustrado e murmurador. É um crente que quando você chega junto dele só conta derrota. É um crente que quando você se aproxima dele só conta frustração. Você já viu uma pessoa que você fala assim, rapaz, me deu uma ideia, e você motivado, vai aquele irmão, é crente, homem de Deus, mulher de Deus, e você vai até ele e conta com todo entusiasmo aquele projeto, aquele sonho, aquele negócio que Deus tem contigo, aquela coisa que aqueceu o teu coração, aquele negócio que você levantou de madrugada e começou. Oh, obrigado, Senhor. Eu creio, eu acredito, vai acontecer. Deus tem aliança comigo. Senhor, eu creio, eu não mereço, mas o Senhor me deu. Eu creio, eu tomo posse, eu acredito. Aí você levanta e fica naquela vontade, naquela expectativa de compartilhar com alguém. Aí você chega para o irmão e fala: sonho de abrir um negócio tremendo Deus me deu. É o que, irmão? Fazer uns salgadozinhos aí, vender na praça ali. Deus me deu um projeto e Deus vai me honrar nisso aí. Ô, irmão, dá certo não. Vixe, irmão, tu sabe que irmão Ciclano abriu isso, né? Ele tinha uma empresa grande, era um homem capaz, mas não deu certo. Você já viu algum tipo de conversa assim? Não, irmão, não vai não, irmão, tá difícil, o Brasil está em crise, mas os céus não estão em crise, porque é aquele que te prometeu. O deserto virará manancial, mas não baixe a cabeça e não ouça aquilo que te coloca para baixo.
Eu quero andar com um pastor que me fala a verdade, está difícil. Eu quero ter amizade, comunhão com líderes que falam, meu querido, não tem sido fácil, mas Deus tem promessa em nossas vidas. Mas Deus é maravilhoso para cumprir. Mas Ele vai nos dar vitória. A gente vai alcançar. A gente vai chegar lá. Deus é fiel. Não desanima não. Quer chorar um pouquinho? Toma o teu ombro, chora. Toma o meu ombro, chora um pouquinho. Mas se prepara. Deus vai te abençoar. Você tem a presença de Deus. Você é um homem valoroso. Você é uma mulher valorosa. Deus está contigo. E Ele não vai te desamparar. Eu creio neste Deus. Eu creio neste Deus. Eu conheço um pastor semi-analfabeto. Ele não tinha nem o 2º grau completo. 1º grau. Malmente escrevia o nome dele. E Deus falou que ia prosperar naquela cidade como nós morávamos. E ele era zombado. As pessoas faziam pouco caso dos sonhos dele. E pensa, meu irmão, no salgadozinho que ele vendia. Terrível, pastor Ricardo. Ninguém suportava, não. Uma massa dura, o recheio, tempero ruim. Mas ele falava assim: este é o lanche, Jesus te ama. E montou o projeto assim: sim, este é o lanche, Jesus te ama. E ficava com o carrinho ali, ó, falando de Jesus. Parava, evangelizava e vendendo salgado. E o pessoal zombava, misericórdia. Uns irmãos falavam: irmão, mesmo que Jesus me ama, eu não vou comprar esse salgado não, é muito ruim. É ruim demais. Mas ele tinha um propósito com Deus. E mesmo ele não tendo tanta cultura, tanto acesso à informação, Deus foi abençoando ele. De um carrinho foi para 2, 3, de salgado ruim. Porque se vender salgado bom é maravilhoso. E tem uma receita boa aí, é muito bom. Mas salgado ruim, Deus prosperar, só Jesus. Eu não é, irmão. E aí Deus dá sabedoria a ele, vamos dar excelência nisso aí. E ele começou a contratar pessoas que cozinhavam bem para fazer o salgado dele. Hoje ele tem mais de 10 carrinhos de salgado na cidade. Hoje ele tem uma Kombi que ele comprou para a igreja trazer e levar os irmãos do bairro. Hoje ele tem uma casa própria, ele tem pontos em vários lugares alugados. Hoje ele vive bem. As pessoas que zombavam dele hoje batem continência para ele. Mas não foi ele, foi Jesus. A promessa de Jesus na vida dele. E Deus tem na minha vida. E Deus tem na sua vida. E você não pode ficar: eu não vou conseguir não. Muito pelo contrário, levanta a cabeça, ergue, toma posicionamento. Ah, no casamento, toda hora tem uma briga, toda hora tem confusão, toda hora tem um negocinho. Tá tudo bem, a gente foi para a igreja, chegou na porta da igreja, discutiu, não vamos mais cultuar, bora para casa. E aí o marido fica, a mulher vai para casa, ou vice-versa. Ou então chega do culto, o culto abençoado, palavra do pastor Ricardo, uma bênção. Aí chega em casa, a primeira coisa, confronta: ah, esse casamento não dá certo. Bem que eu falei quando a gente namorava 30 e tantos anos atrás. Mas, meu Deus, não tem como deixar mais, irmão. Você vai ter que ficar com sua bênção aí. Mas você tem que crer que Deus vai fazer um milagre, vai restaurar teu casamento. Amém ou não amém? Tem gente perdendo os filhos por vício. E ele leva para centro de recuperação, traz para aqui, traz para lá e continua a mesma coisa. Ei, não desestimula não. Investe na vida do teu filho. Ora pelo teu filho, ora pelo teu parente. Lança palavras sobre ele, profética. Não desanima. Você é homem de Deus, mulher de Deus. Os céus vão se rasgar. Deus vai liberar uma palavra. Os demônios serão amarrados. Em nome de Jesus. Ergue a tua cabeça e segue em frente. Em nome de Jesus. Temos que seguir em frente. Porque nós temos que entender que Deus, Ele pega aquilo que é impossível e faz que se torne possível. O impossível, a impossibilidade, é a matéria-prima dos milagres de Deus, querido. Você entendeu? O impossível, as impossibilidades, talvez as incapacidades, serão matéria-prima para que Deus realize grandes feitos em nossas vidas.
Nós viemos aqui essa noite, querido, para compartilhar isso com você. Que Deus precisa de um homem, de uma mulher que tenha coragem. Eu não vou entrar aqui nos detalhes da vida de Gideão, porque ultimamente Deus tem me trazido com uma palavra prática. Eu preciso pregar, ministrar para a igreja aquilo que nós vamos vivenciar. Temos pregado muita teologia, jargões teológicos, muita cultura teológica, que fica apenas na letra. Eu quero para a minha vida prática, do meu dia a dia. Querido, Deus quer que você avance como homem que é encorajado por Ele. Existem pessoas que mesmo Deus falando, continuam onde estão. Você precisa pedir prova a Deus. Eu admiro Gideão porque ele pediu prova ao Senhor. Poxa, ele estava fraco. Ele estava cansado de perder, de derrotar, de ser derrotado. Oh, Ramachera, Manalamanaya. E quem pode apontar Gideão aqui? Quando qualquer lutazinha, qualquer provazinha, a gente faz igual lá na Bahia, fica com o bicudo, com a cara fechada, não dá um sorriso. Parece que foi o irmão que te machucou, parece que foi o pastor que falou uma coisa para você, parece que foi a igreja que não tem a presença de Deus. Não, é você que está aceitando essa posição. E a gente tem que se levantar. Tem hora que a gente dá um sorriso, pastor, mas por dentro estamos chorando. Mas o mais importante de tudo é que a gente precisa levantar a cabeça. O mais importante de tudo é que a gente tem que parar de ser um povo frustrado, um povo decepcionado com tudo, um povo que murmura de tudo, um povo que desacredita. Faça a prova de Deus, sim. Começa a fazer prova do Senhor. Senhor, você está comigo, me abençoa, abre as portas, Senhor, faz um milagre. Que um pastor desse tamanhozinho, virado da Bahia, fale algo que vai tocar no assunto que eu preciso. Meu Deus, uma porta aberta, o pastor da minha igreja, os irmãos aqui, dá, Senhor, usa a circunstância, até o ímpio, para que eu possa entender que o Senhor está falando comigo, mas eu preciso sair desta situação. Reconheça que você está fraco, reconheça que você depende de Deus, reconheça que você precisa se levantar, porque Deus nunca deixou de ser contigo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Precisamos disso. Para encerrar, nós precisamos, querido, acreditar nos sonhos de Deus. Nós precisamos parar de apenas sobreviver. Nós precisamos, querido, sair da mentalidade mesquinha e acreditar que Deus tem o melhor para nós. Nós precisamos, querido, impedir que o inimigo roube a convicção em nosso coração. Temos que crer nisso. Não estamos brincando de ser crente. Aqui não é um teatro, aqui não é um cinema que você vai para lá se distrair e ver algo que muitas vezes nem te edifica, nem a mim, nem a você. Aqui é algo real, é algo palpável, mesmo que a fé seja algo sobrenatural. Mas eu creio como se fosse esse púlpito que eu estou assegurando. Porque Deus quer trabalhar em nosso coração, avivando a nossa fé. A fé genuína no Evangelho, na sua palavra. Que muitas vezes, me perdoe, não vai precisar da água, não vai precisar do óleo. Eu uso óleo na minha igreja, Deus me dá direção, eu faço campanha no meu ministério. Mas tem hora que Deus não quer que eu faça campanha, não quer que eu use óleo sobre a cabeça de ninguém. Tem hora que Deus fala assim: ei, somente eu e você. A igreja precisa aprender a viver o sobrenatural e entender o tempo de Deus. Gideão não estava entendendo o tempo de Deus para abençoar as pessoas. Porque quando Deus levanta alguém e começa a dar entendimento do que está acontecendo, a pessoa não vai sozinho. Deus sempre levanta pessoas para ser companheiras de luta. E quando nós estivermos isolados, enclausurados, enquanto a gente ficar se omitindo, ninguém vai nos ajudar. Ninguém vai se levantar para nos ajudar. Se a gente ficar correndo da comunhão, do confronto, ei, Deus quer te confrontar nessa noite, igreja. Deus quer te confrontar, meu irmão, para dizer para você não desistir. A nossa alma quer se esconder, quer fugir, quer transferir o problema para o outro.
Mas nós não. Gideão falou: Senhor, nossos pais falaram dos teus feitos, onde estão teus feitos? Nós temos perecido, como o Senhor está conosco. Transferindo para Deus, para a história dos pais, desacreditando. Eu quero te falar, meu amado, que você tem um Deus fiel. Você tem um Deus que te ama. E Ele vai começar a levantar irmãos aqui para te ajudar em oração, nas tuas lutas, nas tuas batalhas, nas tuas pelejas. Você está entendendo? Os 300 homens foram 300 homens escolhidos. Deus vai escolher pessoas para estar do seu lado. Deus vai escolher pessoas, vai levantar pessoas para te dar a mão na hora certa que você precisa. Deus vai levantar pessoas para ter aliança com você, para andar em comum acordo com você, para acreditar no teu Deus, para ter sucesso junto com você. Gideão não teve sucesso sozinho. Gideão teve sucesso com os 300 e ainda abençoou aqueles que não foram à guerra com ele, porque quando a bênção chega na minha casa, chega na casa dos meus filhos, chega na casa dos meus irmãos, chega na casa dos meus amigos, quando a igreja chega na igreja, chega na vida do pastor, chega na vida do jovem, da criança, do adolescente, do ancião, todos são abençoados, porque a esfera, a unção de Deus sobre a minha vida faz um giro e vai abençoando para lá, para a direita, para a esquerda. Deus é assim, Deus nos abençoa para que nós possamos abençoar outras vidas. Gideão foi levantado para resgatar o sonho da nação. Gideão foi levantado primeiro para ser curado, ele mesmo, ser tocado por Deus, ser restaurado. Depois, para ser instrumento de Deus, para ativar outras pessoas. Vai, meu irmão, vai na tua fé. Deus tem algo contigo. Não desanima. É assim o crente Gideão quando está restaurado. Irmão, vamos para o culto. Tem palavra de ensino. Não só na festividade. Não somente quando vem um pregador conhecido. Não. Todos os dias eu tenho um compromisso com o Senhor. A presença dele me satisfaz. Eu quero estar na presença de Deus. Eu quero buscar a sua face. Como é bom amar a Deus. Como é bom estar no lugar onde há louvores a Ele, onde o nome dEle é glorificado, é exaltado. Como é bom sentir a presença dEle suave ou então fervendo dentro de mim e me abençoando. Eu tenho N's e N's motivos para estar aqui neste lugar, para congregar, para visitar, para evangelizar, para pedir a Deus direção aqui nesse ministério. O que é que você está fazendo aqui nesse ministério? Será que só existe um corpo de obreiros que vai trabalhar aqui nesse lugar? Cadê os outros 300? E 300, e 300, e 300, e 300, e 300, e 300, que vão estar colaborando com esta obra e sendo gideões na sua geração. Restaurados, que pegam a espada, que acreditam no impossível, que não estão mais dependendo das suas próprias forças. Tem hora que estamos arrogantes. Eu fiz faculdade, mestrado, doutorado. Eu sou capaz. Você não é capaz de nada. Se Deus não abrir a porta, todas se fecham diante de você. Nenhum caminho está aberto, está tudo travado. Mas se você crer, talvez você se ache inferior, incapaz, pobre, sem nenhuma capacidade. Deus te enche, Deus te preenche, Deus te unge, Deus te levanta, Deus te sustenta, Deus te dá visão, Deus te restaura, e você abençoará outros aqui neste lugar. Irmãos, para a gente encerrar, quando Gideão foi chamado para restaurar a sorte da nação, a alegria da nação. Quando Gideão recebeu o apoio de 300 homens, para estar vivendo um verdadeiro milagre da parte de Deus, é para que aquelas famílias pudessem entender que Deus ainda é soberano, que Deus ainda faz coisas que o homem duvida, que Deus ainda, independente se você está crendo ou não, tem hora que Ele interfere na história. Tem hora que Ele fala: epa, é comigo. Eu sei que Deus se agrada de quem tem fé. Eu sei que é necessário crer nele para receber galardão.
Eu sei tudo isso, irmão, é bom demais. Mas tem hora que a nossa fé está lá embaixo, menor do que um grão de mostarda. Tem hora que nossa fé está meio desestruturada. Aí Deus entra e restaura os teus sonhos, fala ao teu coração e diz que você é dele, que você é especial, que ele te ama, que ele perdoa os teus pecados, que ele tem um projeto agora de reconquista. Você vai voltar a reconquistar. Em primeiro lugar, a vida espiritual que você tinha antes. Volte a orar como você orava antes. Tem crente que fica só no passado. Em 1800 eu orava tanto. Em 1000 eu lavava fumaça, eu era um homem ativo na igreja. Eu evangelizei esse bairro todo aqui hoje. Está fazendo o quê? Eu vim na igreja, eu perdi um culto. E aí agora? Você está velho? Você está fraco? Deus vai restaurar as suas forças. Você será abençoado. Você está desanimado? Deus vai te motivar. Ninguém consegue dar uma palestra de motivacional melhor do que Deus, melhor do que Jesus. Tem de bom ânimo, eu venci, vós também vencereis. Tem de bom ânimo, igreja. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, Assembleia. Tem de bom ânimo, irmãos. Tem de bom ânimo, São Paulo. Tem de bom ânimo, pastores. Tem de bom ânimo. O Senhor nos levanta para vencer e ser bênção na vida uns dos outros. Amém? Quem crê nesta palavra, querido? Amém? Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus.